Amigos, seguidores da RDK, tudo bem? Estamos aqui em mais uma segunda-feira para bater um papo com pessoas do esporte, personalidades do nosso esporte regional, no Resenha com Helena Bazetti. Nós queremos agradecer Black Sistemas de Segurança, que apoia o nosso espaço, e dizer que temos nos bastidores Elton de Andrade e a Giovana. E o Elton de Andrade sempre é convidado a participar, por causa da nossa trajetória, assim, dos 40 anos trabalhando juntos, ele sempre acrescenta muito no programa. Nós temos hoje aqui o João Pedro e o Vinícius, pai e filho, e essa fera aqui com 10 anos já está no Grêmio. Nós vamos contar toda a trajetória dele e vamos falar também da trajetória do pai, que o filho deve ter se inspirado. Os calhar ele tem um histórico com futebol, né? Com o esporte em si. Golfe. Tem um dos primos que joga golfe, né? Olha que família. Ele é primo do filho do Cícero, do Vicente, que se destaca no golfe. Gente, boa tarde, muito obrigada por terem vindo. Quer dar um alô? Quer dar uma boa tarde aí para os seguidores? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde agora, mas vai passando sempre, só que nós gravamos à tarde. Boa tarde também. Ó. A gente veio vindo no carro e disse para o João Pedro, é uma visita. Porque a Helena também, né, convive com nós lá em casa, convivia mais, né, Helena? Peixe e conversas. E eu falei pro João Pedro, é uma visita que a gente vai fazer para a Helena e aproveitar e conversar um pouco. Isso. João, conta essa história para nós. Onde é que tu começou? Como é que tu começou a jogar bola? Aí depois nós contamos como é que tu foste parar no Grêmio. Eu comecei jogando no Madre Bárbara, que é a minha escola, né? O professor era o Prof. Douglas. E depois eu fui pro CTC, por causa dos amigos ali no tiro e caça. Daí eu fui indo, daí eu comecei a ganhar umas medalhas lá e tal. E daí eu fui pro Barbosa por causa de um amigo meu que jogava lá, que é o João Francisco. Eu fui pra lá e daí eu acabei nem jogando com ele quase. Eu joguei um jogo com ele. E daí eu fui indo, eu fiquei um ano mais ou menos, comecei em março de 2023. E daí em 2024, ali em março mais ou menos também, comecei no Grêmio. Eu fui fazer teste por ali. Tu foste fazer teste levado pelo Rui Barbosa de Apoio do Meio. Isso aí. E tu fizesse teste com quantos outros jogadores? Eu fiz teste, nós estava o grupo, né, do Grêmio, já a base, e mais 6 guri. Daí na primeira semana saiu 3, que já não tinha sido dispensado dos testes, e sobrou 3. Daí foi indo, ficou eu e um guri no final. Daí, a gente treinou mais umas 2 semanas, eu acho, e daí eu fiquei e o outro guri saiu também. E qual é que é a tua posição? Eu jogo de lateral esquerdo lá no Grêmio. Lateral esquerdo, olha só, uma posição. Laterais são posições que estão em extinção, né? Olha que bacana. E qual é que é o teu forte? Tu chuta forte? Eu chuto bem e eu marco. Muita marcação? Uhum. É. E como é que foi tu te adaptar? Como é que foi que tu chegaste no Grêmio? Porque o Grêmio é o Grêmio, né? No começo, assim, foi meio estranho, mas eu consegui me acostumar. Deu umas brigas, tipo assim, eu andei com os guris, assim, não me dei muito bem, mas agora tá tudo A certo. rivalidade é grande lá, todo mundo quer o lugar, né? Uhum. E agora tu já conquistou teu Agora espaço sim. lá. Uhum. Vinícius, a gente sabe que nessas caminhadas dessas crianças, a família é fundamental. O que o Vinícius e a Fran participam dessa... Eu sei que vocês têm que ir a Porto Alegre, como ele é muito pequeno, ele ainda está aqui, né? O que o pai e a mãe... Não, acho que desde o início o cultivar o futebol é cultivar um pouco a socialização, né? A atividade física, a socialização, que o futebol traz muito isso pra gente de forma indireta, né? A gente acaba absorvendo isso porque é uma consequência do futebol. Então a gente estimulava muito isso para que ele pudesse ter isso também, né? Ter amigos, ter um esporte, ter atividade física como algo benéfico também para o corpo dele, né?
E a função hoje em dia, assim, ela é uma função que exige tempo, né? A dedicação ela não é tão grande. Eu diria assim que o esforço é mais tu destinar o tempo, né? De tu fazer o deslocamento para ir para Porto Alegre, voltar, né? Quantos dias por semana ele treina? 3. Ele treina 3 vezes e eventualmente nos dias de competição, no final de semana ele treina 4. E a gente vai, eu ia sempre uma ou duas, né? Agora eu vou ter que ir um pouco mais. A gente tem mais 2 meninos aqui da região, E né? vocês faziam Isso, um rodízio. um rodízio, né? Que é o Elias, ali de Santa Clara, que é colega do João Pedro na mesma categoria, e que é o Pedro Antônio de Cruzeiro, daí duas categorias acima, 2012 daí. O Pedro Antônio agora ele migrou, foi pro Juventude, né? Então ele sai do Grêmio, vai pro Juventude. Pedro Antônio é o Lourinho? Isso, a gente conhece essas forte feras. pra caramba, Nossa. joga muito bem. Então ele vai pro Juventude agora, então a gente está se remanejando um pouco nessa questão do deslocamento. Mas o auxílio principal, na minha percepção, né, o principal auxílio eu acho que eu preciso dar para ele é a conversa, é a orientação, né? É deixar ele à vontade nas decisões dele, assim, tentar orientar. Eu acho que orientar é melhor do que cobrar, né? A cobrança, assim, ela vem uma coisa muito forte. Eles então, já têm uma cobrança lá para administrar, né? né? Aí seus pais ainda não Sim. dão suporte, né? Então eu procuro mais uma orientação. Acho que é orientação, assim, para tudo, né? Não vou dizer que eu vou fazer as minhas orientações 100% da maneira correta, porque o tempo vai dizer muitas coisas, mas eu acho que a orientação que a gente pode dar em casa, assim, na formação do cidadão em si. Essa é a principal contribuição. E foi o pai... Desculpa. Os treinos acontecem onde? Pode falar. Os treinos são no CT Cristal, perto do shopping do Barra, lá do Lá Pantal. adiante. Lá no shopping. Uhum. Isso. Do lado É mais dele. lá no outro lado. É bem na Zona Sul, né? Uhum. É bem na frente do Barra Shopping, o Grêmio tem a base ali de que categoria é. É dos bem pequenos, dos 7, 6 eu acho até 13. Sub-7, mais ou menos, sub-6, sub-7 até sub-13 jogam ali. Depois aí avança É uma pro... estrutura bem legal lá. É uma estrutura boa, tem bastante campos, assim, Uhum. né? 6 campos. 6 O campos. 7 jogava lá na época que tinha as Perfeito. categorias maiores. E é bem bacana. E depois o sub-14 ali, eu acho que já vai pro Eldorado dele, né? É, um pouquinho maior, já vai Isso. para o Dourado. Vai pro Eldorado, daí vai lá até sub-17, sub-20 e depois... O Dourado ficaria mais longe ainda, Ficaria mais né, longe. Vini? Porque aí atravessa... O deslocamento, assim, a gente se acostuma um pouco, né? Vamos falando algumas coisas, daqui a pouco. Fica à coisas vontade, interessantes. fica à vontade. Tem uma questão de deslocamento, né? No período de testes, a gente conversou um pouco sobre a questão financeira, né? De estar se deslocando para lá, como a gente ia proceder com tudo isso, né? E aí o João ele teve um campeonato no Rio Barbosa. Conta um pouco da Copa Condá que tu foi, como é que vocês fizeram para pagar a Copa Condá? A gente foi pra Condá, que era em Santa Catarina. Uhum. Tinha vários times bem Pelo bons. Rio Barbosa, pelo né? Rio Barbosa. E daí a gente vendeu pizza pra ir pra lá. Porque Tu já tá ajudando nas despesas. Que daí o bacana. Rio Barbosa distribuiu umas pizzas, assim, a gente pagava algum valor, né, agora eu não lembro. E daí nós vendíamos as pizzas. Daí tinha que arrecadar um valor um pouquinho mais alto pra ir pra lá. Que tem inscrição, tem estadia, né? Essas Tem copas, que ficar numa essas escola. copas de férias que tu foste? Era dezembro? Dezembro, tem bastante dessas Isso. copas, né? Condá foi em Chapecó? Chapecó. Chapecó, porque lá é o Índio Condá, né? Isso, Chapecó. Chapecoense. É uma, tem Era. Saudades, tem várias outras cidades de Santa Catarina. Perfeito. Que tem Uma os- época eles iam os para jogos. Saudades muito É. aqui, né? E E aí aí- tu já tá ajudando nas despesas E com agora 10 ele anos. tomou essa decisão de continuar com as pizzas, né? Por conta agora. Queria- Nós temos um jogador e empreendedor aqui, Continua. minha gente. Como é que se consegue pizza? Agora nós queremos saber como é que compra essa pizza. A gente tem lá em casa algumas ainda, agora eu não sei se tem, e a gente encomenda lá de Santa Clara. Como é que é o nome da loja ainda, pai? Acho que é... Da Recanto? Eu não sei se é da Recanto, não sei se é Recanto ou Plátano, será que é são Plátano. Aham. É da Plátanos? É. E tu revende? E daí eu vou revendendo assim. Olha daí só, que O lindo. meu Dino, o Lucian, ele leva algumas pizzas da... Ô, Luciano. Luciano e Carelli.
Ave Maria, tu tá bem, Dedinho. Isso, não pode ver uma bola que ele já quer fazer gol. Fazer gol. Meu, o Luciano, será que ele tem algum lugar na casa dele? Tu costuma ir na casa dele? Aham. Será que ele tem algum lugar ainda pra botar medalha e troféu? Acho que não, né? Tem um monte de uma caixa lá na Mas ele tem que botar na parede, onde é que se viu diz pra ele. Tem que botar na parede. Esse guri gosta de fazer gol. Tu tem uma baita inspiração aí. Mesmo tu sendo lateral. E aí o Dindo te ajuda? É, que daí ele faz a rota dele lá, que ele vem de muda, né? E daí ele leva as pizzas e ajuda, daí ajuda bastante também. Mas que bacana, temos uma Uma rede de apoio, né? É porque agora tem pedágio para ir a Porto Alegre, isso no fim. E o Grêmio, por enquanto, não tem ajuda. Não. A partir de que idade o Grêmio já tem Eu acho que não tem, eu não sei, não saberia te dizer, mas eu acho que até não tem idade, eu acho que tem uma questão de importância daqui a pouco, né? Sim, de assinar um contratinho. Eu acho que daqui a pouco vocês veem assim, que tem um menino, eu não sei se ali alguém recebe algum tipo de auxílio, a gente não tem muita informação, né? Uhum. Eu acredito que não, né, nesse período inicial, mas eu acho que um pouco mais pra frente, sim, né? Eu acho que a partir de uma certa idade e tal, acho que dá uma contribuição, né? E assim, o Madre Bárbara oferece essa opção para os alunos, né? Dessa prática desse esporte. É uma escolinha que tem lá dentro, né? Ele optou, ele já foi direto ou tu insistiu, precisou Não, insistir? quando ele começa no Madre Bárbara com 5 anos, eu não sei se no primeiro ano ele já começou na escolinha, mas eu sei que no ano seguinte ele foi inscrito ali com 6 anos na escolinha, era um complemento até da rotina dele, né? Era turno integral, então tinha no período da tarde essa disponibilidade. É o de fazer Douglas aulas. Oberman, né? Perfeito. E depois, quando vem aí a pandemia, que encerram essas atividades da escolinha, daí ele opta por começar no CTC. Daí o CTC se torna um pouco mais de encaixe de horário, de disponibilidade do nosso tempo. Daí o Tiro Casa ficou um pouco mais cômodo, ele vai lá com o Jura e fica lá acho, uns 2 ou 3 anos com o Jura. E dali, alguém viu ele? Não. Como é que foi parar no Rui Barbosa? Como é que tu foste parar no Rui Barbosa? Com meu amigo, com o João. O João te levou, É, João porque tu Francisco. jogava Eu gostava com ele. dele, era meu amigo, né? Da escola, e daí eu acabei indo. Ele jogava lá no CTC também. E no Grêmio foi iniciativa do Rui Barbosa levar, que eles viram potencial nele. O professor Júlio, ele tinha comentado algumas coisas a respeito, né? Dizendo, Vini, vamos talvez fazer alguns testes e tal. A gente ficou esperando um pouco, e daí veio essa oportunidade em fevereiro, acho que foi o teste, né? Fevereiro, março. Que fez esse Este teste. ano. Este ano. No Rui Barbosa é interessante que ele disse, pai, quero jogar um campeonato Piá. Que nós não tinha jogado uma vez com o Madre Bárbara, mas era muito inicial, né? E daí abre a possibilidade dele fazer um campeonato Piá pelo Rui Barbosa. Daí que foi a escolha também pelo O Rui Barbosa sempre vem forte, né? Isso. E daí ele vai pro futsal, né? Na verdade ele começa pelo futsal. Daí nos primeiros treinos, como é que eram os primeiros treinos do Rui Barbosa? Tipo assim, eu ainda não era tão bom, e daí os guris também não eram tão bons. Daí eu ficava meio bravo de vez em quando. Não tinha jogo, né? Não saía jogo, né? E aí só foi evoluindo. Uhum. O Rui Barbosa, na verdade, abriu um pouco o professor Júlio, né? E o professor Giba, eles, junto com o Gabi, né? Gabi Black, eles depositaram um pouco de confiança no sentido de acreditar O nele. Gabi é o filho Do Black. Do Black? Do Isso. Valdir, olha aí. Valdir. E daí depois de um tempo lá no Rio Barbosa eu comecei a jogar o estadual também com eles. Eles jogam. Uhum. E aí já começou a viajar. Olha aí, gente, como nós conversamos. O Elton já está nos avisando que estão terminando os primeiros 15 minutos do nosso bate-papo com o João Pedro e com o Vini. Agradecemos Black Sistemas de Segurança, o nosso apoiador. Já voltamos.